O momento de perda de controle. Você já percebeu como tudo muda em segundos? Uma mensagem, um comentário, um simples olhar diferente e algo dentro de você dispara. O coração acelera, a respiração muda. A mente começa a correr como se estivesse tentando resolver tudo ao mesmo tempo. E quando você percebe, já foi. Já falou o que não devia. Já respondeu de forma impulsiva. Já tomou uma decisão que não representa quem você realmente é. E naquele momento parece justificável. Parece que você estava certo. Parece que precisava reagir. Parece que não havia outra escolha. Mas o problema nunca está só no momento. Está no depois. Quando tudo fica em silêncio. Quando a emoção passa. Quando a clareza volta. E você percebe que exagerou, percebe que não precisava ter dito aquilo, percebe que poderia ter feito diferente e mesmo assim não fez. Agora me responde com sinceridade, quantas vezes você já viveu isso? Quantas vezes você deixou uma emoção tomar o controle e só percebeu tarde demais? Raiva que surgiu rápido e desapareceu sem sentido. Ansiedade por algo que nem chegou a acontecer. Medo criado por cenários que só existiam na sua mente. E mesmo tendo passado por isso tantas vezes, você continua repetindo o mesmo padrão, como se estivesse preso. Como se algo dentro de você decidisse antes que você tivesse tempo de pensar. Como se não existisse escolha. Mas existe. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acreditam que não têm controle, que são assim mesmo, que reagem assim porque sentem demais, que não conseguem mudar. Mas isso não é verdade. Você não perde o controle das suas emoções por falta de força. Você perde porque nunca foi ensinado a lidar com elas. Nunca te mostraram que existe um espaço entre o que acontece e a forma como você reage. E esse espaço, mesmo sendo pequeno, muda tudo. Porque é ali que você pode interromper o automático. É ali que você pode escolher. É ali que você deixa de ser conduzido e passa a conduzir. Filósofos como Marco Aurélio já compreendiam isso há séculos, em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, quando falavam sobre manter a mente firme diante das situações externas. Mas hoje, no meio do excesso de estímulos, distrações e pressões, você foi treinado exatamente para o contrário, para reagir rápido, para responder na hora, para não parar. E é por isso que você se sente fora de controle. Não porque você não tem capacidade, mas porque nunca desenvolveu o hábito de observar antes de agir. E enquanto isso continuar, sua vida vai seguir sendo guiada por impulsos momentâneos, por emoções passageiras, por decisões que você não tomaria se tivesse um segundo a mais de consciência. Mas isso pode mudar. E a mudança começa quando você percebe algo simples, mas extremamente poderoso. Você não é aquilo que sente, e a partir do momento em que você entende isso, tudo começa a se reorganizar. O diagnóstico. Você não está no controle. Você acredita que controla suas emoções, mas se observar com atenção o seu dia, vai perceber que não é bem assim. Você acorda e já começa a reagir. Há um pensamento, há uma lembrança, há uma preocupação que aparece antes mesmo de você sair da cama. Alguém demora para responder uma mensagem e você já sente desconforto, recebe uma crítica e algo dentro de você se fecha. Um plano muda e sua mente entra em tensão. Tudo isso acontece rápido, tão rápido que parece natural, parece automático. E é exatamente isso que é, automático. Você não está escolhendo, você está respondendo. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Responder sem perceber não é controle, é condicionamento. Você foi condicionado a reagir, a interpretar tudo imediatamente, a dar significado a qualquer situação sem questionar, a acreditar que aquilo que você pensa é verdade, mas não é. Você não reage ao que acontece.
Você reage ao significado que sua mente cria sobre o que acontece. E esse significado surge em segundos, sem filtro, sem análise, sem consciência. Epicteto ensina algo que, quando entendido de verdade, muda completamente a forma como você enxerga suas emoções. Em Enchiridion, parágrafo 5, ele diz que não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre esses acontecimentos. Agora para e observa isso na prática. Uma mesma situação pode gerar reações completamente diferentes em pessoas diferentes, porque não é o fato que determina a emoção, é a interpretação. E a sua mente interpreta o tempo todo, sem parar. Ela antecipa, ela julga, ela projeta, ela cria cenários, e você acredita em tudo isso, como se cada pensamento fosse uma verdade absoluta, como se cada reação fosse inevitável. Mas não é. O problema não é sentir. O problema é não perceber o que acontece antes de sentir. Você só percebe a emoção quando ela já está formada, quando já tomou conta do seu corpo, quando já influenciou sua fala, quando já direcionou sua ação. E nesse ponto, parece tarde demais. Mas não é. Só parece, porque você nunca foi treinado a observar o início do processo, nunca foi ensinado a identificar o pensamento antes da emoção. Nunca foi orientado a criar espaço entre o estímulo e a resposta. E sem esse espaço, não existe escolha, existe apenas reação. E é por isso que você sente que não está no controle. Porque na prática, você não está mesmo. Mas não por incapacidade, e sim por falta de consciência. E a partir do momento em que você começa a perceber esse padrão, algo muda. Você começa a enxergar que a emoção não surge do nada, que ela tem uma origem, que existe um caminho até ela, e quando você vê o caminho, você pode interferir nele. E é aí que o controle começa. A verdade incômoda. Você não perde, você entrega. Você diz que perdeu o controle. Mas se olhar com mais atenção, vai perceber que não foi exatamente isso que aconteceu, porque perder o controle dá a sensação de que algo foi tirado de você, como se fosse inevitável, como se fosse impossível evitar, como se você não tivesse qualquer participação nisso. Mas a realidade é outra. Você não perdeu, você entregou. Entregou no momento em que acreditou no primeiro pensamento sem questionar. Entregou quando decidiu reagir sem parar. Entregou quando permitiu que a emoção comandasse a sua ação. E isso acontece de forma tão rápida que parece involuntário. Mas não é. É um padrão. Um padrão que você repete todos os dias. Você se irrita com facilidade, se ofende rápido, se preocupa antes de entender a situação, se defende antes mesmo de existir um ataque real. E tudo isso parece natural, porque você se acostumou a agir assim. Mas hábito não é natureza. Hábito é repetição. E tudo aquilo que é repetido pode ser alterado. Sêneca escreve em Cartas de um Estoico, carta 18, que a maior liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não ser escravo das próprias reações. E aqui está o ponto central. Você não é escravo da emoção. Você é escravo da forma como responde a ela, porque sentir é inevitável, mas agir sem consciência é escolha. Mesmo que você ainda não perceba isso, existe uma parte em você que reage, que quer responder rápido, que quer se defender, que quer provar algo, que quer aliviar a tensão no mesmo instante. Mas também existe outra parte, mais silenciosa, mais estável, mais consciente, uma parte que observa. O problema é que você quase nunca dá espaço para ela, porque reagir é mais fácil, é imediato, é automático, não exige esforço. Mas observar exige presença, exige que você pare, exige que você olhe para o que está acontecendo dentro de você. Exige que você admita algo que nem sempre é confortável, que você poderia ter feito diferente. E isso incomoda, porque muda tudo.
Muda a forma como você enxerga suas reações. Muda a forma como você enxerga suas emoções. Muda a forma como você se posiciona diante da própria vida. Porque no momento em que você entende que não perdeu o controle, mas entregou, você também percebe que pode parar de entregar. E essa percepção, mesmo sendo desconfortável, devolve algo que você não tinha antes: responsabilidade. E junto com ela, poder. O princípio central: o que depende de você. Existe uma divisão simples que muda completamente a forma como você vive. E mesmo sendo simples, a maioria das pessoas ignora. Você tenta controlar o que os outros pensam. Tenta controlar como as pessoas agem. Tenta controlar resultados, respostas, situações, reconhecimento. E quanto mais tenta, mais se frustra, porque está direcionando sua energia para aquilo que nunca esteve sob seu domínio. Epicteto deixa isso claro em Enchiridion, parágrafo 1. Algumas coisas dependem de nós, outras não, mas você vive como se tudo dependesse. Se irrita com atitudes que não pode mudar. Se desgasta com opiniões que não controla. Se frustra com resultados que não pode garantir. E enquanto isso, ignora aquilo que realmente está sob seu controle. A sua mente, seus julgamentos, suas escolhas, sua resposta diante das situações. O mundo externo sempre vai escapar. As pessoas vão falhar, as situações vão mudar, o inesperado vai acontecer. Isso não é exceção, é regra. Mas o problema nunca foi isso. O problema começa quando você tenta dominar o que está fora e abandona o que está dentro. Porque toda vez que você faz isso, você se enfraquece. Você se torna dependente do comportamento dos outros para se sentir bem. Dependente das circunstâncias para manter sua estabilidade. Dependente de algo que você não controla. E isso cria um ciclo. Quanto menos controle interno você tem, mais tenta controlar o externo. E quanto mais tenta, mais se frustra. Agora, observa isso na prática. Seu humor muda com base em algo que alguém disse. Seu estado emocional depende de como foi tratado. Sua tranquilidade oscila conforme o ambiente. E tudo isso aponta para a mesma coisa. Você está colocando sua estabilidade em algo que não depende de você. E isso sempre vai gerar instabilidade, porque o que está fora nunca será fixo, mas existe um ponto que não muda, um lugar onde você pode agir com consistência, não no que acontece, mas na forma como você responde. E quando você começa a direcionar sua atenção para esse ponto, algo se reorganiza. Você para de lutar contra o mundo e começa a se posicionar diante dele. O inimigo invisível. A interpretação automática. Nada do que acontece com você chega puro. Antes de virar emoção, vira interpretação. Você recebe uma mensagem curta e sua mente completa o resto. Alguém passa por você sem falar e você cria um significado. Uma crítica aparece e, em segundos, já existe uma conclusão sobre você. O fato é simples, mas o significado que você dá transforma tudo. E esse processo é rápido demais, tão rápido que parece que a emoção veio direto da situação. Mas não veio. Veio da leitura que você fez. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 47, que se você se sente perturbado, não é pelas coisas em si, mas pelo julgamento que faz delas. Agora observa como isso acontece dentro de você. Você não vê apenas o que aconteceu. Você interpreta, você preenche lacunas, você cria histórias, você antecipa intenções. E tudo isso acontece sem você perceber. A mente não gosta de vazio, então ela preenche, e muitas vezes preenche com o pior cenário. Alguém não responde, você assume rejeição. Alguém te corrige, você sente desvalorização. Algo sai do esperado, você interpreta como problema. Mas isso não é realidade, é construção. E o mais perigoso é que você aceita essa construção como verdade, sem questionar, sem verificar, sem parar. E quando você aceita,
a emoção já está formada. Raiva, ansiedade, frustração. E nesse ponto, você já está reagindo. Mas se você desacelerar por um instante, vai perceber algo essencial. Aquilo que você sentiu não veio diretamente do que aconteceu. Veio da forma como você interpretou o que aconteceu. E isso muda tudo, porque se a interpretação cria a emoção, então existe um ponto onde você pode interferir. Existe um momento em que você pode questionar o que pensou. Existe uma chance de não aceitar a primeira versão que sua mente oferece. Mas enquanto você não enxergar esse processo, vai continuar reagindo a histórias que você mesmo cria e vivendo como se fossem reais. O primeiro poder, a pausa consciente. Existe um instante quase invisível que define o rumo de tudo. Um espaço pequeno, silencioso, entre o que acontece e a forma como você responde. E é nesse espaço que o controle começa. Quando algo te atinge, a reação surge rápido. O corpo responde, a mente acelera. O impulso aparece como se precisasse ser seguido imediatamente. E na maioria das vezes, você segue. Não porque quer, mas porque nunca aprendeu a interromper. Você foi treinado a agir rápido, a responder na hora, a não deixar nada passar. Mas essa rapidez tem um custo. Ela elimina a escolha. Porque quando você reage sem pausa, quem decide não é você. É o padrão, é o hábito, é aquilo que você repetiu tantas vezes, que agora acontece sem esforço. Epicteto ensina em Discursos, livro 3, capítulo 24, que nenhum homem é livre enquanto não é senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo começa aqui, na capacidade de não responder imediatamente. A pausa não é ausência de emoção. A emoção continua ali. Você sente, mas não se move com ela. Você percebe o impulso, mas não obedece. E isso muda completamente a dinâmica, porque quando você não reage no primeiro momento, algo se reorganiza. A intensidade diminui, o pensamento desacelera. A clareza começa a aparecer, e o que antes parecia urgente deixa de ser. Mas isso exige prática, porque o impulso é rápido e convincente. Ele te dá a sensação de que você precisa agir agora, que precisa responder, que precisa resolver, que precisa se defender. Mas na maioria das vezes, isso não é verdade. É apenas a mente tentando manter o padrão. E quanto mais você pratica a pausa, mais percebe isso. Percebe que pode esperar, percebe que pode observar, percebe que pode não reagir. E nesse momento, algo muda de posição. Você deixa de ser conduzido e passa a conduzir. Não porque a emoção desapareceu, mas porque você não entregou o controle a ela. E é nesse silêncio, entre sentir e agir, que o domínio começa a se formar. Reprogramação. Trocar a interpretação. Depois que você cria a pausa, surge algo que antes não existia. Escolha. Não a escolha do que aconteceu, mas a escolha do significado que você vai dar ao que aconteceu. Porque a emoção acompanha a interpretação. Se você muda a leitura, muda o que sente. Alguém não responde sua mensagem. A leitura automática diz, não se importa comigo. E com isso vem o desconforto, a insegurança, a irritação, a necessidade de reagir. Mas existe outra possibilidade. Talvez esteja ocupado. Talvez não tenha visto. Talvez não seja sobre mim. A situação não mudou, mas a forma como você olha para ela mudou. E isso altera completamente a emoção. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 14, que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Isso não é uma ideia abstrata. É algo que acontece o tempo todo dentro de você. Cada pensamento gera uma interpretação. Cada interpretação gera uma emoção. Cada emoção influencia uma ação. E quando você não questiona o pensamento, você segue esse ciclo automaticamente.
O problema é que a mente não é neutra. Ela tende ao exagero, à defesa, à antecipação negativa. Ela busca proteção, mesmo quando não há perigo real. E por isso, a primeira interpretação raramente é a mais equilibrada. Mas você acredita nela, porque ela vem rápida, porque ela parece convincente, porque você nunca foi ensinado a questionar. Mas agora você pode. Você pode olhar para o pensamento e perguntar: isso é fato ou suposição? Existe outra forma de ver isso? Estou reagindo à realidade ou à história que criei? Essas perguntas mudam o processo, porque interrompem o automático. E quando você interrompe, você reprograma. Você não está mentindo para si mesmo, está ampliando a visão. Está escolhendo uma leitura mais consciente, mais estável, mais alinhada com a realidade. E isso não elimina completamente a emoção, mas reduz a intensidade, reduz a urgência, reduz a necessidade de reagir. Porque o que você pensa molda o que você sente. E quando você aprende a intervir nesse ponto, começa a recuperar o controle de dentro para fora. Um treino diário. Disciplina emocional na prática. Controle emocional não aparece no momento difícil. Ele é construído antes, no comum, no cotidiano, nas situações que você costuma ignorar. Você perde a paciência no trânsito, se irrita com uma resposta curta, se incomoda com algo fora do lugar e trata isso como algo pequeno, mas é exatamente aí que tudo acontece, porque cada pequena reação reforça um padrão. Você não se transforma nos grandes momentos, você revela o que treinou nos pequenos. Musônio Rufo ensinava que a filosofia deve ser vivida na prática diária, não apenas compreendida em teoria. E é nesse dia comum que você decide quem está no comando. Se você reage a tudo, você fortalece a reação. Se você observa, você fortalece o controle. Não existe meio termo. Cada resposta constrói uma direção. E essa direção se manifesta quando a situação é maior. Porque quando a pressão aumenta, você não cria um novo comportamento. Você intensifica o que já existe. Por isso, esperar o momento difícil para agir diferente é um erro. Você precisa começar antes, no incômodo leve, na frustração pequena, na vontade de responder imediatamente. É nesses momentos que você treina. Treina não reagir no impulso. Treina observar antes de falar. Treina manter postura mesmo quando algo te incomoda. E isso pode parecer simples, mas não é, porque exige consistência. Exige que você repita o mesmo comportamento, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece insignificante. Mas é exatamente essa repetição que constrói algo sólido, porque disciplina emocional não é ausência de emoção, é estabilidade de resposta, é manter a mesma postura, independente do que você sente no momento. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna, até que chega um ponto em que aquilo que antes te dominava já não tem o mesmo efeito, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como responde a ele. O teste real, quando o caos chega, é no momento de pressão que tudo se revela. Não quando está fácil, não quando está confortável, mas quando algo te atinge de verdade, uma discussão inesperada, uma crítica que toca em algo sensível, uma situação injusta, um erro que não deveria ter acontecido. E de repente tudo acelera, o corpo entra em alerta, a mente começa a justificar. O impulso pede ação imediata, e é aqui que a maioria falha, porque todo o entendimento desaparece, e o padrão assume. A pessoa reage, responde no calor do momento, eleva o tom, tenta se defender, atacar, provar algo, e por alguns segundos parece que fez o certo, mas logo depois vem o custo, o desgaste, o arrependimento, a sensação de que perdeu algo ali. Agora observa a diferença, não na situação, mas na postura. O estoico também sente a pressão, sente o incômodo, sente a vontade de reagir,
mas não se move imediatamente. Ele percebe o impulso e não obedece. Ele reconhece a emoção, mas não se identifica com ela. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 11, parágrafo 18, que a melhor resposta ao comportamento de outra pessoa é não se tornar igual a ela, e isso exige algo raro, não inteligência, não conhecimento, domínio, porque reagir é fácil, é automático, é imediato, não exige esforço. Mas manter clareza quando tudo dentro de você quer reagir exige treino, exige presença e, principalmente, exige decisão. Decisão de não se deixar levar, decisão de não responder no impulso, decisão de manter a própria direção, mesmo sob pressão. E aqui está o ponto que muda tudo. O mundo vai testar você. As pessoas vão agir de formas que você não espera. As situações vão fugir do seu controle. O desconforto vai aparecer. Isso é inevitável. Mas o que você faz com isso não é. Porque o caos externo só se torna interno quando encontra espaço. E esse espaço surge quando você reage sem consciência. Mas quando você observa, quando você pausa, quando você escolhe, o caos chega até você, mas não passa por você. A mente como ferramenta, não como dona. Existe uma ideia silenciosa que mantém você preso. Você acredita que é aquilo que sente. Quando a raiva surge, você diz que está dominado por ela. Quando a ansiedade aparece, você sente que não tem saída. Quando o medo toma espaço, parece que tudo dentro de você é aquilo, mas não é. Você não é a emoção. Você é quem percebe a emoção. E essa diferença muda completamente a forma como você se relaciona com a própria mente. Epicteto ensina em Discursos, livro 2, capítulo 18, que não são as impressões que nos perturbam, mas o modo como nos apegamos a elas. A emoção aparece, mas o apego é escolha. O problema não é sentir, é se identificar completamente com aquilo que sente. Porque quando você se confunde com a emoção, você perde distância. E sem distância, não existe controle. Tudo vira imediato. Tudo parece urgente, tudo exige reação, mas quando você cria espaço, algo muda. Você começa a observar. Estou com raiva, estou ansioso, estou com medo. E essa pequena mudança na forma de perceber já altera o efeito, porque transforma a emoção em algo que passa, e não em algo que define quem você é. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E esse poder começa quando você deixa de se confundir com o que sente, quando entende que a mente produz pensamentos, mas você decide quais deles vai seguir. Quando percebe que a emoção surge, mas você escolhe como responder a ela, a mente deixa de ser uma força que te conduz e passa a ser algo que você utiliza, uma ferramenta, algo que você observa, ajusta, direciona, e não algo que te domina sem que você perceba. E quanto mais você pratica isso, mais claro fica. Você não é aquilo que sente. Você é quem decide o que fazer com isso. Paz como consequência do controle. Você não encontra paz tentando se acalmar à força. Não encontra paz evitando tudo que te incomoda. Não encontra paz tentando controlar o mundo ao seu redor. Porque a paz não nasce do externo. Ela aparece quando você para de se perder dentro de si. Quando você deixa de reagir a cada pensamento, quando deixa de acreditar em toda interpretação automática, quando deixa de depender das circunstâncias para se sentir bem. Sêneca escreve em Cartas de um Estoico, carta 23, que a tranquilidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de atravessá-los sem perturbação. E isso muda completamente a forma como você enxerga a vida. Porque o objetivo nunca foi eliminar o desconforto, foi aprender a não ser dominado por ele. O mundo continua imprevisível, as pessoas continuam falhando, as situações continuam mudando, nada disso desaparece.
mas algo em você se estabiliza. Sua mente deixa de oscilar com facilidade. Sua postura não depende mais do ambiente. Sua resposta não é mais impulsiva. E isso cria uma sensação diferente. Não de euforia, mas de firmeza. Uma estabilidade que não depende do que acontece fora. Uma clareza que não se perde com qualquer estímulo. E é por isso que a paz surge. Não como algo que você busca diretamente, mas como consequência de uma mente que não se desorganiza a cada situação. Porque quando você controla a forma como responde, você protege aquilo que tem de mais valioso, a sua tranquilidade. E isso não é algo pequeno, é o que define a qualidade da sua vida. Alerta final: se você não controlar, alguém controlará. Se você não governa suas emoções, alguém fará isso por você. Não de forma direta, mas através de tudo aquilo que te afeta. Uma palavra muda seu estado, um olhar altera seu humor, uma opinião externa define como você se sente, e sem perceber, você entrega sua direção. Porque quem controla sua reação, controla suas decisões. E quem controla suas decisões, controla o rumo da sua vida. Epicteto ensina em Enchiridion, parágrafo 14, que quem busca fora aquilo que deveria encontrar dentro se torna dependente do que não depende dele. E é exatamente isso que acontece. Você passa a viver condicionado, condicionado à aprovação, condicionado ao reconhecimento, condicionado às circunstâncias favoráveis. E quando isso não acontece, você se desestabiliza. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Você começa a se afastar de si mesmo, porque cada reação automática te leva para longe daquilo que você realmente escolheria com clareza. Você fala coisas que não representam quem você é. Toma decisões no impulso, se posiciona de formas que depois não sustentaria. E tudo isso vai construindo um padrão onde você não decide com consciência. Você apenas responde, e esse padrão cobra um preço, na sua paz, na sua clareza, na sua direção. Mas isso pode ser interrompido. No momento em que você começa a observar, no momento em que você deixa de reagir automaticamente, no momento em que você assume o controle da própria resposta. Porque quando você governa o que está dentro, o que está fora perde o poder de te conduzir. E é aí que você retoma algo essencial: a direção da sua própria vida. Liberdade é domínio interno. Dominar suas emoções não é se tornar frio, é parar de ser conduzido por tudo o que acontece. É sentir sem ser arrastado, é pensar sem ser dominado, é agir com clareza. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a melhor resposta ao mundo externo é manter a mente em ordem. E isso resume tudo, porque o mundo não vai se ajustar a você. As pessoas vão continuar sendo imprevisíveis. As situações vão continuar mudando. O desconforto vai continuar aparecendo. Nada disso desaparece. Mas você não precisa mais ser afetado da mesma forma. Você não precisa reagir a tudo. Não precisa se abalar com qualquer coisa. Não precisa se perder em cada emoção que surge. Você pode escolher. Escolher quando falar. Escolher quando agir. Escolher quando não reagir. E essa escolha muda completamente a forma como você vive, porque a diferença não está no que acontece, está na forma como você se posiciona diante disso. Entre viver no impulso e viver com direção, entre ser conduzido e conduzir, entre ser dominado e ser livre. Porque liberdade não é fazer tudo o que se quer, é não ser obrigado a obedecer a tudo o que se sente. E quando você entende isso de verdade, algo se estabiliza. O controle deixa de ser esforço e passa a ser postura, uma forma de existir, uma forma de responder ao mundo sem se perder dentro dele. E é nesse ponto que tudo muda. Não fora, mas dentro. E quando muda dentro, muda tudo. Se esse conteúdo fez você enxergar algo que antes passava despercebido,
Então não deixa isso parar aqui, porque entender é só o começo. O que realmente muda sua vida é aplicar. Se você quer desenvolver uma mente mais firme, mais clara, menos reativa, comece agora. Observe sua próxima reação. Crie uma pausa. Questione o que sua mente disser. É assim que o controle começa. E se você quer continuar evoluindo nesse caminho, se inscreva no canal, porque aqui você não vai encontrar motivação vazia. Você vai aprender a pensar melhor, reagir melhor e viver com mais domínio sobre si mesmo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. E mais importante, comenta aqui embaixo, em qual situação você mais perde o controle. Porque a consciência começa quando você consegue nomear. E a partir disso, tudo pode mudar.